Boa noite a todos, bem-vindos. A proposta hoje da gente pensar, essa é uma aula que o irmão Green nos trouxe em 2011. Ele vai pedir para a gente pensar um pouco mais sobre as realidades que nos cercam. O irmão Green vai começar dizendo para a gente que na Terra, assim como em qualquer lugar do sistema solar, onde nós nos circunstamos, aonde nós estamos ou aonde nós estaremos, a gente vai viver em espaço que nunca está vazio. Nunca. Em momento algum a gente vai estar isolado, vamos dizer assim. Todos os espaços estão preenchidos, apesar da gente não ver. Então, o nosso estar aqui no centro, estar nas nossas casas, estar no convívio social, estar num casamento, estar no emprego, a gente vai estar circunstanciado ou circunstado de elementos, de pessoas, de coisas que vão compor conosco a nossa realidade. Então a gente não está isolado compondo a minha realidade, a gente está compondo, né, com os demais seres, construindo essa nossa realidade. Mas como é que isso influencia nas nossas vidas? E aí nós precisamos fazer uma constatação melhor das nossas realidades. É por isso que ele traz essa aula, ele traz esses elementos para a gente pensar nisso. E ele vai dizer assim, é importantíssimo a gente ter em mente a importância desse verbo, estar. Quando eu estou, esse verbo estar nos traz para a gente fazer a presença do presente. Porque eu estou compondo a minha vida, eu estou compondo o meu processo evolutivo. Como é que eu não vou estar presente? Então, estar quer dizer e me pede que eu faça presença nas minhas relações, no meu trabalho, na minha vida social, dentro da minha casa. Eu tenho que estar presente, que é o que o irmão Leocádio diz para a gente. Quem não age, não é. Quem não age, não é. Se eu não estou presente, se eu não estou compondo, não sou. Mas presente que nós estamos nesses espaços em que nós vivemos, nós não estamos isolados. Nesse espaço aqui, por exemplo, entre eu e vocês, entre vocês e todos nós, vai ter aqui, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, vapor de água, dióxido de carbono. A gente vê, a gente sente, a gente pensa nisso? Não. Mas esses elementos nos ajudam a compor a nossa realidade. Assim como o pensamento, que formam cosmions, os nossos interesses, os elementos neutrinos, que a ciência tem tanto falado sobre isso, que é uma partícula que não tem carga, não é positiva nem negativa, mas é uma partícula que está permeando nós todos, carregando o quê? Nós não sabemos. Mas esses elementos estão compondo esses espaços, que nós chamamos de espaços compostos e organizados. Então você vê, imagina uma gelatina, né? Aquele espaço composto ali. Ele até balança, mas se você forçar demais, vai romper. E aquele espaço que abrir do rompimento vai ser inserido o quê? O que vai estar presente ali? Todas as vezes que nós forçamos, perturbamos ou estimulamos esses espaços, ele vai tentar buscar a sua ordem, porque eles têm uma ordem. Imagina a ordem, quando eu digo ordem, no sentido de que tem a composição. E se a composição for perturbada, ela vai tentar se compor de novo, e nessa composição pode mexer, pode mudar algumas coisas.
E como que se dará isso? A gente não sabe, gente. Pensa nesse ventilador. Esse ventilador está mecanicamente movimentando o ar. Ele está criando o vento? Não. Ele está movimentando o que está aqui. E nesse movimentar, um ar sai do lugar, vai para outro. Como é que isso está se dando e o que isso nos afeta? Tem pessoas que vão ter rinite. Tem pessoas que vão sentir frio mesmo nesse calor. Como que isso nos afeta? Eu estou preparado para isso? Para esses movimentos? Para essa realidade que me cerca? Hoje, por exemplo, hoje nem tanto, mas ontem, a quantidade de vapor de água no ar, baixíssima. Muito baixa. O que vai substituir esse vapor de água? Muito provavelmente gás carbônico. Dióxido de carbono. Eu estou preparado para isso? Como é que eu estou lidando com isso? Eu penso nisso? É uma realidade que me cerca. Eu, por exemplo, eu tinha um compromisso de estar aqui hoje com vocês falando sobre isso. Ontem, se eu não me hidratasse, se eu não pensasse nisso, provavelmente hoje eu estaria aqui sem voz, sem com rinite, com gripe, com alguma coisa que poderia, inclusive, tirar a minha capacidade de conversar com vocês. O que eu quero aqui mostrar para vocês é que nós não estamos isolados. Nós estamos nessa composição, nesse fazer juntos. O pensamento, por exemplo, é uma energia sutil, né? A gente já sabe disso. É uma forma de... A fala é uma energia em forma de onda. A ação já é uma energia mais densa. Então o pensamento, quando é lançado, ele não fica parado. Está em movimento, vai alcançar alguns de nós. Como é que esse pensamento vai me alcançar? A fala, esse volume de ondas, quando chega até a gente, como é que eu recebo aquilo? E a ação, quando eu vejo a ação acontecendo, ou quando ela acontece comigo, como que eu vejo isso? Como é que eu componho essa realidade que me cerca? Como é que eu consigo pensar nisso e tentar, dentro do que está me afetando, né? Da afetividade, porque é o afeto, vai me afetar de uma forma ou de outra. Como é que eu vou lidar com isso? Então veja, desde a energia sutil, quase imperceptível, até a energia mais densa, todas elas compondo a nosso circunstar. Nada isolado. Então pensa bem, pode chegar até a gente? Pode. O pensamento pode chegar até mim? Pode. A ação pode chegar até mim? Ah, mas não aconteceu comigo. Mas se você vê alguém batendo numa senhora idosa, aquilo te afeta. Como é que você vai lidar com isso? É uma ação. É um movimento. Pode acontecer? Pode. Pode um parente morrer? Pode. Qualquer coisa que está na Terra pode chegar até nós. Ninguém está blindado. O que pode acontecer é que nós podemos estar numa frequência diferente de energia, dessa energia, para algumas coisas. Mas como é que eu administro isso? Então, pode acontecer? Pode. O irmão Grimm vai chamar de latência. Está latente. Mas aconteceu, ele vai chamar de patente. Como que eu estou lidando com esse patente? É daí que Jesus vai dizer para a gente, do vigiar. Eu estou vigiando. Nesse envolvendo que está acontecendo ou que tem acontecido, eu sei o alcance, o volume dessa... Vamos chamar, eu não gosto desse nome, mas vamos chamar de energia. Isso que está chegando até a mim. Eu sei o volume disso, eu sei lidar com isso. Quando alguém fala uma palavra que eu não gosto, quando alguém me lança um olhar que eu não gosto, a gente vai ver tudo isso aqui. Quando eu vejo um acidente de carro,
ainda que subjetivamente, lá no meu íntimo, como é que eu estou lidando com isso, gente? São realidades que nos cercam. São realidades que compõem a minha vida. Você imagina você indo fazer uma prova que é extremamente importante para a sua vida, vai direcionar a sua carreira. No meio do caminho você assiste um acidente de carro. Como é que você vai fazer essa prova? Né? Você está indo para resolver uma situação séria, ou alguém está precisando de você para um passe. Como é que você vai lidar com aquilo? Como é que você vai chegar lá nessa pessoa para o passe? Então essas energias, essas trocas que nós estamos fazendo, sutis, densas, menos densas, elas vão compondo a nossa realidade. Vai tanto no corpo físico, quanto no perispírito, que vai chegar no espírito, que vai chegar a todos nós. E o irmão Grimm vai dizer para a gente, o ser humano tem alcance de uma certa realidade, mas para se consegui-la, ele a alcança por meio da mensurável e, consequentemente, do observável. A gente mensura as coisas e depois tenta entendê-la. Diz ele, não é possível dizer que se faz alcance da realidade simplesmente pelos olhos e pelo instrumento da matéria. É fundamental compreender o percentual espiritual, que permite amplificar a visão do espírito no campo biológico, social, cultural e, consequentemente, espiritual. A realidade do acontecendo, como é que eu mensuro isso? Quando nós falamos em mensurar, a gente tem que partir primeiro, que ele vai ensinar para a gente, da concepção. Eu tenho que nascer em mim o possível de existir determinadas coisas. Eu tenho que estar aberto para a possibilidade de pensar a possibilidade daquilo existir. Se eu fechar de imediato, não tem concepção. Nós sabemos aqui, Kardec demorou muito tempo para perceber os espíritos. Ele demorou muito tempo para perceber a vida após a vida, porque ele era muito cético assim, não se deixava, não, impossível isso. Então ali demorou aquele tempo todo porque não estava aberto. Como é que ele vai conceber a possibilidade de existir espírito? E nós? Como é que a gente fala? A gente está sempre falando com vocês aqui. Irmã Marina está tentando nos comunicar. Quando vocês estão aqui assistindo palestra, os mentores dessa casa tentam nos trazer mensagem. Como é que a gente permeia essa realidade? Primeiro a gente tem que estar na concepção. Diz Grimm, o primeiro grande estágio de ter inteligência é concepcional. O primeiro grande estágio de eu poder pensar alguma coisa é admitir que aquela coisa existe. Tem que nascer em mim essa possibilidade, senão não tem possibilidade, não tem possível. Depois nós passamos para a percepção. O que é perceber? É iniciar com a observação, com experimentação, com reflexão. Será que isso existe? Será que é isso que ele quis dizer? Será que é esse o sinal que ele está me dando? Será que é isso que está acontecendo? Sabe essas perguntas que a gente começa a fazer? E aí eu começo a observar com que frequência está acontecendo, como é que isso está acontecendo, aonde está acontecendo, por que está acontecendo, reparando, observando, refletindo, eu vou começar a perceber melhor, a fazer uma realidade mais palpável, até nós conseguirmos chegar na consciência, de fazer juízo de valor. É isso, não gostei, gostei, não gostei.
sabe? Mas para nós chegarmos aí, nós vamos começar a avaliar, fazer o percepcional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar dos meus instrumentos, todas as informações. Nós somos reencarnacionistas. Nós temos uma bagagem cultural de informação conosco. Nós já aprendemos muita coisa. Então nós somos capazes de usar esses elementos que nós temos para tentar entender alguma coisa. Que o irmão Leocádio vai chamar de meditação. Eu vou meditar sobre aquilo. E se eu não tenho aquela informação comigo, se é algo novo, eu vou reflexionar. Eu vou descer mais fundo e vou tentar entender. Como é que isso está se dando? Por que é isso? Mas eu tenho que fazer esse trabalho de pensar, de usar da razão. Meditar um pouco mais sobre isso, para eu formar a minha opinião sobre determinadas situações. É por isso que ele vai dizer, não é possível o alcance da realidade pelo simples ver, ouvir a matéria. Eu vejo, já julgo, eu vejo, já decido. Há uma realidade que é composta não por mim sozinho, a realidade está sendo composta, é composição. Lembra de composição da escola? Compor. Todo mundo junto. Então, a gente vê que a realidade, ela não passa somente pelo nosso biológico. Quando eu falo biológico, é usar o corpo, tá? Ver, ouvir, sentir, né? Quantas vezes, arrepiei, é espírito. Será? Será que você não está com gasto intestinal com dificuldade? Tem que pensar, vamos pensar. Não vamos já decidir logo, porque é uma realidade, a partir daquilo ali, muita coisa pode acontecer na sua vida. Se for realmente os espíritos, não é à toa, você tem um trabalho para fazer. E esse trabalho para fazer pode te cercear de muita coisa, inclusive ir para boteco beber. Né? A gente sabe disso. Será? E aí, como é que eu vou resolver a minha vida? Eu tenho que vivenciar isso. Eu tenho que saber o que é. O vivencial, que é esse momento que nós estamos vivendo, aprendendo muita coisa, vai se somar ao nosso existencial, que são as informações, a minha logoteca, tudo que eu tenho, que eu aprendi, para me trazer elementos para eu pensar sobre essa realidade que acontece, que eu vou chamar de realidade. Irmão Grimm vai dizer para a gente assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra com a relevante função de transformar, pelo conhecimento, pelas experiências, o fazer do homem na sua essência, substância de consciência. A gente não transforma porque os outros mandaram a gente transformar. A gente se transforma pela capacidade que nós adquirimos de conhecer, de entender. Porque quando nós falamos que nós somos reencarnacionistas, aí pergunta, será que somos? Basta um filho nosso morrer. Você vai repensar tudo. Será que somos? Mas quando você é, você tem a certeza do que está acontecendo. Você sabe lidar com essa situação. E não vai perder sequer a sintonia com aquele ente querido que está indo embora. Vai continuar se comunicando com ele de outras formas. Mas será que somos? A gente vai ver lá no Consolador, Emmanuel, por meio de Chico, vai dizer para a gente, no item 213, a vida não basta saber, na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esqueça a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis na edificação espirituais. E volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer e nesse bom trabalho
a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Gente, pensa nessa mensagem. Volta para o seu mundo. É o que Jesus vai ensinar para a gente, né? Quando você quer orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e volta para o seu mundo. Entra para o seu quarto e conversa com o Pai. Então, volta para o seu mundo. Ele vai dizer para a gente que aí tem um bom trabalho para se fazer, quem sabe aclarando até a vida dos seus irmãos. Veja, nós já temos alguns conhecimentos. No social, por exemplo, nós temos os modelos sociais, né? A gente já sabe como é que cumprimenta uma pessoa, como é que a gente cumprimenta as pessoas. Foi ensinado para a gente cumprimentar, né? A gente sabe o que é família, foi ensinado para a gente o que é família. A gente sabe, por exemplo, escolarização é importante. A gente já foi, inclusive, já aprendeu bastante coisa lá. É importante, são modelos sociais que nós já podemos usar de informações que nos remete a algum significado para você pensar determinadas coisas. Quando a gente fala num tom mais alto, você já sabe o que significa. Quando você fala com incisivo, você já sabe o que significa. Né? Quando você está meio cambaleante ali na fala, você já sabe o que significa. Higiene, por exemplo, ela te diz muita coisa, inclusive da pessoa, da casa dela. São modelos sociais que nós fomos aprendendo desde que nós nascemos e que a gente já usa sem pensar. Na cultura, nós temos os símbolos que nos traz significados. A significação simbólica, por exemplo. Quando eu faço isso para vocês, você já sabe o que significa. Mas quando o Cícero fez isso, era para matar. Hoje nós transformamos. Né? O que seria do trânsito sem os sinais? Esses sinais fazem diálogo conosco. Nos permite. Quando se fecha a cara para a gente sabe o que significa. Não é isso? Quando a pessoa abre um sorriso para você, você sabe o que significa. Então, são símbolos, são significações culturais que também já nos ajuda, já ameniza ali para a gente não ficar... Tem que pensar, Marco, agora? Pelo amor de Deus, com esse calor eu vou ter que pensar? Mas tem algumas coisas que nos ajudam nesse processo de tentar entender a realidade. Mas quando, por exemplo, eu reflexiono, quando eu medito sobre o assunto, se a feição do rosto não está condizendo com a fala, aquilo vai te causar uma estranheza. Parece que não está sendo sincero, não é isso? Mas eu tenho que reflexionar, gente. Eu tenho que pensar. Porque nos causa insegurança, nos traz insatisfação. Mas será que é isso? Será que eu pego esse modelo social junto com o símbolo e já dou a resposta? Não. Sabe por quê? Olha lá, eu com meus slides. Irmão Grimm vai dizer para a gente assim: porque o grande significado é espiritual. Quem faz a grande leitura é o Espírito. É ele quem sente, prevê, faz comparações, limitações, reflexões, meditação. Ele é quem lança bases efetivas, porque ele é capaz de aglutinar os três elementos, biológico, social e cultural, e elaborar uma reflexão para se chegar a uma realidade. E quem sabe, até criar novos modelos. Repetindo a fala do Emmanuel, quem sabe ajudando o irmão. Só a dimensão espiritual, só o espírito que é autor, ator e portador da cultura, de todo o conhecimento, é quem é capaz de refletir a realidade. O meu corpo não reflete realidade. O olhar simplesmente não reflete o que está acontecendo. Esses elementos
culturais, sociais que estão aí, também sozinho não reflete. Será que a cara fechada está querendo dizer isso? Será que não pode ser fotofobia, por exemplo? A pessoa está com problema com claridade. Eu já passei por isso muitas vezes. A pessoa está com raiva? Não, estou com problema com o sol. Aí eu punho a mão para ver que era o sol. Não é a cara de bravo. Então, passa pela análise do espírito, a capacidade que nós temos de pensar. Mas o que está acontecendo? Que os espíritos estão preocupados. Irmão Grimm vai dizer para a gente que em torno de 70% da nossa realidade, do nosso circunstância, está se passando apenas pela concepção. 70% da nossa realidade que a gente consegue alcançar fica lá, no começo, no só ver, no só sentir, no só presenciar. 30% nós chegamos no início de pensar. Será que é isso? Será que não é? E consciencialmente encarar a realidade, 3%. Quando nós efetivamente pensamos, refletimos, tentando entender o que aquele símbolo cultural está me dizendo, o que aquela fala está me dizendo, o que o meu arrepiar está me dizendo. Só 3%. Mas essas pessoas que chegaram no 3% são aqueles seres fortes. Fortes. Eu não estou falando forte de corpo físico, não. Estou falando forte mental. Imagina a irmã Dulce. Aquele corpo franzino. Sujeita pauleira. Chico Xavier. Não vou falar Maurinho, que Maurinho era fortão, né? Mas eram homens fortes, pessoas fortes. Mahatma Gandhi, pequenininho. Fala Mandela também era um homem forte, mas imagina aquele sujeito, a história de vida dele, não deu para trás. Porque fazia consciência do presente, fazia presença no presente. Essas pessoas, esses seres que chegam nessa consciência, são os grandes capacitores. O irmão Grimm vai dizer para a gente. São médiuns pontuais, são capazes, estão em laboratórios achando soluções para várias situações. Segundo ele, segundo o irmão Grimm, são os capacitores de uma nova ordem. São capazes de enxergar a realidade e criar novos padrões, novos movimentos dessa composição que nós estamos fazendo. Os médiuns que são capazes de fazer uma nova mentalidade. Nós estamos com mentalidade, né? A gente estava aí com a polarização, sabe? E a gente tentando, com todo o nosso pequenez, tentando manter uma nova mentalidade. É preciso ser persistente, saber o que está fazendo. Os demais que ficam lá nos 70%, 30%, vão seguir esses capacitores, essas pessoas fortes, às vezes sem saber até que direção que está tomando, mas vai atrás. A gente vai. Diz que a gente, então vamos, tá bom, é para lá que nós vamos. Será que tem que ser assim? Disse irmão Grimm, são servizadores intensos. São servizadores intensos, são capacitores que no meio de um grupo indiferenciado se diferenciam para construir. São servizadores pregnantes, capazes inclusive de fazer grandes mudanças, revolução, tanto para o bem quanto para o mal.
no meio mal também tem esses sujeitos fortes que têm a consciência. Eles têm consciência do que está acontecendo. Eles sabem como fazer. E eles são capazes de gerir, inclusive. Se tornam líderes e aqueles que só conhecem, concebem, passam a segui-los sem saber a direção das suas ações. Eles somam o total, fazem boas leituras, fazem boas reflexões e manifestam realidades. Aí ele vai dizer para a gente, é como se fosse uma balança. Ele é capaz de usar o lógico e o axiológico por meio da sua inteligência. Ele faz um equilíbrio. Ele consegue colocar para a gente o lógico e o juízo de valor pela sua capacidade de encarar a realidade. E nós entendemos que está certo. Quando a gente não está refletindo junto. Então são sujeitos fortes, muitos deles, graças a Deus, caminhando para o bem, construindo, mas também tem aqueles que nos levam para lugares que nós não queremos ir. E eu não quero ir. Para aqueles que canalizam o bem, o irmão Grimm vai dizer para a gente, vai chamar a gente para a gente aprender com ele, coragem, resiliência, não sucumbir, persistir. Pensa em Mandela, pensa em Mahatma Gandhi, pensa em Irmã Dulce, pensa em Mauri. São sujeitos que estão ali, não deram para trás. E eles trazem esses ensinamentos para a gente, para que nós possamos, aos poucos, nos construir e construir as nossas realidades. Com a nossa essência, que é o nosso existencial, vivencial, a gente vai construindo quem somos. Vai fazendo entendimento, vai fazendo compreensão, inclusive para poder explicar. Explicar para você, para a sua consciência, e explicar para os outros. Que quando você explica para a sua consciência, aquilo se torna para você outro aprendizado, que você leva para a vida inteira, na sua logoteca. Lembra que o irmão Leocádio fala com a gente? Aprender é traduzir para você a informação. Eu tenho que traduzir. O que está acontecendo? Ninguém consegue explicar nada se não compreender. Nada. Assim como também a gente não consegue explicar nada para quem não quer compreender. Né? E quando a gente consegue fazer essas referências, a gente tem a nossa referência, a gente se torna autorreferente, a gente busca em nós cada vez mais as informações. Então, gente, a gente pode ver aí que nesse plano de consciência, de ter a capacidade de compreender, cada um de nós vai ter o seu possível, a sua capacidade de entender, de compreender. Não queira cobrar do outro o que ele não compreendeu ou não tem condições de compreender. Nessa aula, o irmão Leocádio vai falar com a gente assim: muitos de vocês têm a capacidade de lidar com a dor de cabeça facilmente, mas outros destroem até a família. A gente sabe disso, né? Destrói casamento, briga com o filho, por causa de um problema que está acontecendo, dor de cabeça. Então, cada um de nós tem a capacidade de lidar com a realidade de forma diferente. Porque cada um de nós tem a capacidade concepcional, percepcional e consciencial, é isso mesmo? Diferente. Mas todos nós devemos nos ater e perceber, conceber, perceber e conscientizar disso. Não dá para fazer realidade só com os olhos da matéria. Olha lá.
Emmanuel, no livro Roteiro, vai dizer para a gente: a verdade é luz. Mas somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria pode refletir-lhe a grandeza. Não é possível, vou voltar lá no irmão Grimm, fazer realidade apenas com o biológico, com os olhos, com o sentir, com o ver, com o ouvir. Nós precisamos refletir um pouco mais, que o grande significado está no espírito. Eu sou um espírito que neste momento estou encarnado. Eu penso, eu raciocino, eu digo que sim, digo que não, eu amo, não amo. Essas coisas do invisível, que não pode tocar, que é do pensar, é do espírito. Então, eu tenho que utilizar desse processo que eu consegui até hoje, que nós chamamos de evolução, evolutivo, utilizar melhor. Se eu cheguei até aqui na razão, se eu tenho a capacidade de racionalizar, eu tenho que usar isso. Porque é a capacidade de pensar com o coração afetivo, é que nos vai dar a grandeza das nossas verdades. Não é possível ficar lá. E no possível de cada um de nós, buscando a sua realidade, nós vamos alcançar o nosso autogerenciamento, sem precisar de ficar buscando a verdade do outro, ou nos vivenciando na verdade do outro. Qual é a minha verdade? O que significa para mim? E ao final da aula, o irmão Grimm vai falar para a gente: amigos, liberdade tem que ser com responsabilidade racional. Essa crise que os senhores estão vivendo é uma anomia, é uma falta de norma, é uma falta de regularidade, é uma falta de ordem na sua vida. Pela falta de ordem. Todas as vezes que há desordem, há essa ausência de valores. Todos os dias tem que se saber que o campo elétrico está em movimento e vai se alterar, alterando a ordem. O campo elétrico, quando ele diz, é essa construção que nós fazemos aqui juntos. É o campo composto, é a gelatina. Ela vai se alterar. Nós querendo ou não, não existe o linear. Todo dia é um sobe e desce. Como é que eu estou me preparando para essas realidades que eu estou vivenciando? E ele vai terminar. A prece de hoje não deveria ser a mesma prece de amanhã. Por isso, não é possível decorar. A prece terá um efeito menor, pois está numa ordem diferenciada. Ontem foi um momento, hoje é outro. Qual é a realidade que eu estou vivendo? O que me circunstancia? O que eu estou compondo? Como estão sendo compostas as minhas realidades? Era isso que eu queria trazer para a gente refletir um pouco mais. Essa aula já está induzida, né? E vamos para o momento do passe. Peço a vocês que pensem sobre isso. Vamos criar mentalidade, vamos compor essa ideia, para que as pessoas possam cada vez mais criar as suas realidades e não ficar nas realidades de terceiros. Ok? Muito obrigado a todos.